Rabino Heschel, Abraham Heschel, ele afirmava que não pedia a Deus sucessos nem vantagens. Ele preferia que Deus concedesse a ele assombros, surpresas. Ele preferia ser surpreendido por Deus numa experiência espiritual do que ganhar alguma coisa, do que se beneficiar de alguma coisa, inclusive materialmente falando. O que é o assombro? O assombro pode ser o encontro com a beleza, aquele momento inesperado. Aquele momento sagrado em que você não estava imaginando que ele aconteceria e de repente ele chega e mexe com você. Pode ser um grito, deu um assombro, alguém me assustou. Pode ser um silêncio, aquele absurdo silêncio. Pode ser um beijo que você não estava esperando. E aí, no caso, pode ser surpresa ou susto. Você decide, porque é quem deu o beijo que vai determinar se é surpresa ou susto. O nascimento de uma criança. A gente se prepara, a gente espera. E quando a criança nasce, assombro. E quando ela vai para casa e começa a chorar de madrugada, sustos. É o inesperado, é o assombro. São coisas que vêm e invertem a nossa vida, invertem as nossas experiências. Os primeiros passos de uma criança, as primeiras palavras, as primeiras frases, assombro, encanta. Ver o crescimento encanta. A tensão de você ter dado o primeiro beijo, você lembra disso? Você vai falar disso em igreja? Vou. Fora a primeira transa. É aquela tensão ali. Então, esse é o assombro. Coisa que você... Nossa, tira o ar. Um arrependimento. Uma pessoa que estava vivendo uma vida totalmente errada, totalmente longe de Deus, comprometida com o pecado, e de repente ela cai em si. O que é isso? Isso é um assombro, é encantador. É o filho pródigo que pede a parte dele da herança, vai para uma terra distante e de repente ele cai em si. E ao cair em si ele quer voltar como empregado, mas quando ele chega na porta de casa, o que é que ele tem? Qual é a recepção? De um pai de braços abertos dizendo: você não foi meu filho, você é e para sempre será meu filho. Isso é o assombro. É o inesperado. Eu esperava poder voltar como escravo, mas ele me recebeu de volta como filho. É o assombro. Altera a expectativa, supera a expectativa, supera os planos, tira o ar e me dá uma nova perspectiva com a vida. Acredito que você já entendeu do que é que eu quero falar. Essas coisas que às vezes nos deixam sem ar. E obviamente que eu quero pensar com você das coisas boas, das surpresas e não dos sustos da vida. Eu já vivi alguns assombros, poucos porque assombro não vem a granel, não é assim, aquilo. E um dos assombros que eu vivi foi diante da morte. Eu fui assombrado por Deus na noite em que minha mãe morreu. Minha mãe estava internada, lutou com câncer durante 7 anos da vida dela. E naquela noite estava bastante perceptível que ela morreria. E eu decidi ficar do lado da minha mãe no dia da morte dela. E fui alertado por muitas pessoas que me amam e preocupadas comigo, me alertando sobre a tensão, sobre o peso dessa minha decisão. Mas eu estava bastante decidido em dar os últimos passos com a mulher que me ensinou a andar. E fiquei ao lado da minha mãe a noite inteira. Me lembro de chegar no hospital às 6 horas da tarde, mas ela já estava inconsciente. E foi intenso, foi dolorido, foi poético, foi assombroso. A minha mãe foi, no decorrer daquela noite, espaçando a respiração, alterando a respiração. E eu acompanhando aquilo ao lado dela, inclusive ao lado dela eu escrevi um texto que encerra o meu livro da Felicidade Sem Demora,
O livro encerra com um texto, aquele texto eu escrevi ao lado do leito de morte da minha mãe. E por volta das 2 da manhã, eu sei o horário, exatamente porque eu estava escrevendo, eu estava conectado ali com o horário do computador, eu cochilei. E umas 2h15 eu acordei assustado. Quando eu acordei, minha mãe tinha morrido. Ela ainda me enganou, ela esperou eu dormir para morrer. Eu vacilei um pouquinho e ela atravessou a vida e foi viver com o Deus ao qual ela dedicou seus dias. Foi assombroso. E eu guardo aquela noite, a madrugada do dia 25 de abril de 2012, como uma experiência minha com Deus. Que talvez você escutando possa parecer muito estranho, inclusive meio com a morte. Sim, eu acredito na possibilidade da morte produzir vida. Acho que essa é uma característica do reino de Deus. Aquela noite foi sutil, não foi uma noite de gritaria. E não estou dizendo que todas as mortes são assim, não. Tem mortes que são com outra conotação, claro. Mas naquela noite eu fui visitado por Deus. Naquela noite eu entendi algumas coisas a respeito da vida. Algumas que eu guardo só para mim, outras que eu já reparti, como umas que eu estou repartindo aqui com vocês. E uma delas é que Deus pode falar com a gente de uma maneira inusitada em lugares inesperados. E me lembro que há muitos anos eu organizei o acústico dos jovens aqui na Bethesda com esse tema: encontrando Deus em lugares inesperados. E alguns anos depois eu encontrei, no leito de morte de um hospital, no caso a morte da minha própria mãe. E naquele dia então eu percebi que encontrar Deus num lugar inesperado não era só uma frase de efeito ou que cabia bem num show dentro de uma igreja. Não, é uma realidade, isso pode acontecer. Mas isso acontece toda hora? Não, mas isso pode acontecer. Mas não acontece toda hora porque, exatamente porque Deus não está dentro das nossas limitações, das nossas caixas. Ele não vai agir de acordo com aquilo que eu estou dizendo que Ele tem que agir. Mas pode acontecer, é o contrário, na verdade. Não, Ele não está limitado às paredes dessa igreja e nem de igreja alguma, porque Ele tem a capacidade, a sensibilidade ou o poder, escolha a palavra que você preferir, para nos assombrar. E um assombro que nos dá vontade de viver. Um assombro que quando nós vivemos, a gente tem vontade de viver e na hora a gente nem saca muito que é Deus, a gente saca depois. É depois que a gente vai embora e fala, poxa, Deus estava lá. São os discípulos andando com Jesus no caminho de Emaús, e Jesus entra na estrada deles, eles nem percebem. E eles conversam com Jesus, eles chamam Jesus para ir para a casa deles, eles jantam com Jesus, eles estão ali um tempão já juntos. Quando é que eles percebem que era Deus, que era Jesus? Quando Ele vai, quando Ele some, quando Ele desaparece. Ele se tornou invisível aos olhos e real no coração. Ele deixou de ser visto assim, fisicamente, e passou a morar dentro, agora está dentro. Porque Deus nunca vai embora, Deus muda o seu jeito de estar. Ele nunca foi embora. Ele apenas muda a maneira de estar, de aparecer, de se mostrar, de se revelar a nós. Quinta-feira, no culto de quinta-feira, não sei quantos estavam aqui, eu falei sobre o começo do livro do Êxodo. Começo dessa história, de Deus libertando o povo hebreu das garras opressoras do Egito. Deus chama Moisés para uma tarefa, liderar o povo, liderar a libertação do povo. E Moisés, em nenhum momento ele fica muito animado. Inclusive nesse capítulo 3, do qual eu trouxe a meditação quinta-feira. Deus chama Moisés e ele questiona um pouco Deus. Ele fala assim, mas por que eu? Tem outra pessoa mais preparada? E Deus vai numa conversa muito legal, porque nós somos tudo afobado e Deus está numa boa. E Deus vai conversando com Moisés, vai colocando umas ideias para ele pensar.
E uma hora ele ainda deu, Moisés fala assim, mas tudo bem, eu vou chegar lá para o povo, falar assim, escuta, tem um Deus aí que quer libertar a gente. O que eu falo lá para eles? E Deus dá uma resposta que muitos de vocês conhecem, diga que o eu sou quer libertar o povo. E isso não ajudou muito, isso não saciou a dúvida de Moisés, eu acho que na verdade aumentou. Porque o que é que Moisés está querendo? Moisés está precisando de um Deus que caiba em sua mente. Moisés está precisando de um Deus que tenha mais limites, seja uma coisa um pouco mais perceptível, uma coisa que eu consiga entender de uma maneira um pouco melhor. E aí Deus vira e fala, fala que é o eu sou. Pô, mas eu sou quem? Eu sou o quê? Porque tem o Deus do solo, a gente já sabe, é o Deus do solo, Ele cuida do solo. Tem o Deus da fertilidade, a gente já sabe o que é que Ele faz, Ele é o Deus da fertilidade. Tem o Deus da água, tem Deus para tudo, e a gente sabe, é o Deus da... Então a gente sabe o que Ele faz. E você, que Deus você é? Eu sou. Eu sou aquele que sou, eu sou. Então é um Deus misterioso, insondável. Parece que quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo assim, Moisés, eu estou muito além daquilo que você pode compreender. Até meu nome é muito para você. Não é que você não vai entender quem eu sou, você não vai entender nem meu nome. E Moisés tem que lidar exatamente com essa tensão. Tem um quê de questionamento, um negócio ligado à dúvida, que assim, quem Ele é, nós vamos, a gente acredita, mas será que vai dar? E Moisés vai, ele liberta o povo do Egito, eles saem. As 10 pragas do Egito, que você já deve ter ouvido falar. Se você não leu na Bíblia, você assistiu algum filme, bem cafona assim, mostrando as 10 pragas. O Mar Vermelho se abrindo, teve o Mar Vermelho que se abriu. Acho que tem novela, né, que abriu o mar já. Tem, né? Tá aí, tem gente fazendo assim porque assiste novela. Ele já viu então as 10 pragas, eles viram o Mar Vermelho se abrindo, eles viram a provisão do maná que caía do céu todo dia, aquele alimento. Mas agora, tanto tempo depois, vamos lá para o final, vamos lá para o Êxodo 33, que é o texto que nós lemos hoje. Moisés ainda está com muita questão no coração. Ele ainda está assim, escuta, eu preciso de mais coisas para ter certeza de que o Senhor está com a gente. O Senhor vai com a gente mesmo, e me dá vontade de falar assim, Moisés, tu já não viu tudo que Ele fez, não está bom não? Moisés, e essas experiências todas que você já tiveram, elas não são suficientes para você tocar a vida para frente, você ainda vai precisar de mais coisas. E aqui eu paro um pouco para você pensar exatamente o seguinte, quando a gente não quer ver, todas as experiências são impotentes. Quando a gente não quer entender e quando a gente não quer tratar uma experiência como uma experiência com Deus, nunca está bom. Porque a gente está sempre precisando de alguma coisinha a mais. Então assim, eu vou mandar logo 10 pragas, para vocês saberem que sou eu. Pô, legal, 10 pragas, hein? Aí eles saem do Egito, quando eles saem do Egito, eles olham para trás, o que é que tem? Tem um povo, um exército vindo atrás para pegar. E o que Deus faz? Abre o mar. Aí depois que abre o mar, eles vão para o deserto. Quando eles chegam no deserto, o que é que eles começam a falar? Já sabemos, o Moisés tirou a gente do Egito porque não tinha lugar para fazer sepultura, então a gente morre aqui no deserto e não precisa nem enterrar. Olha como funciona o nosso coração. Se o meu coração não está conectado com Deus, eu posso ter a experiência das 10 pragas, eu posso ver o mar se abrir e eu ainda estou insatisfeito com o que Deus está fazendo na minha vida. Porque nós somos seres infinitos nos nossos desejos, tanto de consumo, tanto no nosso relacionamento com Deus.
A gente não consegue, ou parece não conseguir, mas precisamos aprender a uma hora dizer, olha, o que eu aprendi sobre Deus já é tão maravilhoso, aquilo que eu vi é tão encantador, que eu não preciso de mais nada, o que eu sei já basta para eu seguir deserto afora. Eu não preciso de mais coisas, eu já vi, os meus olhos já viram, eu já contemplei, eu já entendi que Ele é Emanuel, eu já entendi que Ele é Deus conosco. Mas aqui, capítulos, histórias e tempos depois, Moisés está novamente pedindo para Deus algumas provas de parceria. Moisés está de novo com essa questão assim, mas assim, o Senhor é Deus mesmo? Mas como que fica o nosso relacionamento? O que o Senhor está disposto a fazer por nós? E Moisés pede, Senhor, deixa eu te ver. Quero te ver. E Deus diz para ele, Moisés, ninguém pode me ver e continuar vivo. Nenhum ser humano suportaria. Ninguém conseguiria lidar. Nenhum coração não infartaria ao lidar, a ter esse tete a tete. Nenhum. Mas Deus tem suas maneiras criativas de revelar, de saciar algumas sedes, de nos ajudar a acalmar o coração diante de algumas questões que nós temos. E Moisés está nessa fissura, novamente, de entender, de colocar limite, de saber e tratar Deus quase que como uma equação matemática, né? 1 mais 1 é igual a Deus. Como é que ele funciona? Não, se eu orar assim, assim, assado, então Deus. Se eu der o dízimo e a oferta na Bethesda ou em qualquer outra, Deus. E aí vai colocando Deus dentro de um mecanismo que de repente ele está dentro do seu mecanismo. Se ele está dentro do seu mecanismo, não é mais Deus, porque você acabou de colocar ele dentro de limites, e não se limita àquilo que é eterno. Só que Moisés está preso nessa necessidade de entender de uma maneira racional quem Deus é. E vamos combinar, parece que essa mania do Moisés passou para nós, ano após ano, dia após dia, e vira e mexe a gente fica querendo ter um relacionamento com Deus de dissecar, né? A gente disseca, a gente abre, agora a gente vai distinguir o que é certinho, porque foi nos ensinado que nós não podemos ter questionamentos no que diz respeito a Deus. Eu acho isso muito estranho. Sempre que eu falo isso, eu sou criticado pra caramba, o chat lá na internet bomba falando que eu não tenho fé. Mas eu não consigo entender uma pessoa dizer que ela não tem dúvidas a respeito de Deus. Porque a frase contrária seria dizer sobre Deus, eu sei tudo. Então eu pergunto para você tem dúvidas a respeito de Deus e questionamentos? Porque se você não tiver coragem de dizer, tenho, você tem que ter coragem de dizer assim, não, porque a respeito de Deus eu sei tudo. Para mim, a conta é simples, por isso que eu digo para vocês publicamente, depois no CD, para onde for, não, eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos, porque eu não tenho inclusive capacidade de dissecar tamanha grandeza, eu não consigo. Todos nós juntos não conseguiríamos, que dirá um de nós sozinho. Então a gente tem essa mania de tentar entender o nosso relacionamento com Deus de uma maneira matemática e a gente perde a alegria, a bênção de desfrutar a presença de Deus na nossa vida. Que é mais ou menos como a felicidade. Felicidade é assim, a gente fica correndo atrás dela e a gente não alcança nunca. E no final a gente está simplesmente cansado de correr atrás da felicidade. Quem corre atrás da felicidade não é feliz. Quem corre atrás da felicidade geralmente é frustrado. O rabino Kushner, outro rabino que eu gosto muito, ele diz, você quer ser feliz? Ser feliz é tipo caçar borboleta. Se você ficar indo atrás dela, ela foge. Aguarda as redes e vai viver, pode ser que ela pouse nos seus ombros. Você quer viver a vida com Deus mesmo? Para de ficar tentando entrar numa neurose de entender Deus matematicamente. Leia as bem-aventuranças e viva. Pronto, você vai ter relacionamento com Deus. A questão é que a gente, quando chega na hora de não, isso aqui é o que você vai viver. Não, mas eu quero fazer uma grande equação teológica. Não, mas Jesus falou que você não precisa virar teólogo. Falou que você precisa ter fome e sede de justiça. Falou que bem-aventurados são os que choram. Falou que, na verdade, o relacionamento com Deus se encontra não é na hora que você consegue pregar uma mensagem, mas quando você tem humildade, aí você tem um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, quem é o maior no reino dos céus, esperando talvez uma resposta mais
com diploma na parede, o que é que Jesus responde? Quando vocês forem simples de coração como as crianças, aí vocês terão experiências com Deus e vocês vão entender o que é o reino de Deus. Então é muito mais do que tentar dissecar doutrinas e teologias, mas viver. Então não pode ter doutrina e teologia? Pode, desde que elas nos estimulem a viver. Desde que elas nos preparem para a vida. Desde que elas nos lancem em direção ao próximo. Desde que elas nos façam ter compaixão, empatia, coexistência, bondade, humildade, fome e sede de justiça, entre outras virtudes apresentadas por Jesus no Sermão do Monte. Então nós temos que alterar para a sede de entender Deus, para o desejo de desfrutar Deus. Salmo 34:8 que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E o Rubem Alves, poético como sempre, fez uma paráfrase do Salmo 34 dizendo assim: Deus não é objeto de pensamento, Deus é objeto de degustação. Provai e vede que Deus tem gosto bom. Prova e vê que Deus pode dar um sabor diferente para a tua vida. Quando você começar a praticar exatamente aquilo que você tem aprendido a respeito dele. Quando você começar a internalizar as ideias e não se preocupar em simplesmente discutir e definir e explicar tudo, porque nós perdemos muito tempo tentando explicar coisas que não precisam de explicação, elas precisam de postura e ação no dia a dia. Porque é isso que vai transformar a nossa vida e é isso que traz experiências e dessa maneira que nós somos surpreendidos por Deus. Bom, mas então o que é que eu preciso ter para ter uma experiência ou experiências com Deus? Bom, muitas coisas, eu vou pontuar uma que eu acho com você. Que é ficar em paz com os questionamentos que você tem a respeito dele. Qual é a crise de Moisés? A crise de Moisés é a seguinte: ele está apresentando um Deus que não tem definições para o povo. E o povo diz o que para Moisés? Moisés, a gente não consegue entender com quem que a gente está se relacionando. A gente precisa de mais limites. Porque nessa época os deuses eram celebrados com imagens, com esculturas. Tinha algo material, eles precisavam de algo para ser visto. A maneira de fé, de honrar um Deus, era exatamente ter um relacionamento visual. Tanto é que no texto anterior, em Êxodo 32, se você gosta inclusive de história, leia o livro todo de Êxodo. No capítulo 32 do Êxodo, depois da libertação, depois da provisão, depois do Mar Vermelho, depois de tudo, o que o povo faz? Um ídolo. O famoso bezerro de ouro. Eles juntam todos os ouros, todas as joias, tudo que eles têm. Para quê? Porque eles precisam de um Deus do qual eles possam ver. E agora Moisés está dizendo, não, a gente não vai ver ele assim, nós vamos ver ele de outra maneira, porque ele não é visto com esses olhos daqui, ele é sentido com esses olhos aqui de dentro, e ele acontece nas nossas relações, ele está no trato entre nós, porque agora nós vamos viver como um povo, e ele vai caminhar conosco como um povo, e nós seremos surpreendidos como um povo. Ele vai se revelar nesse intervalo que existe entre as pessoas. E nós somos visuais, nós precisamos de limites, de definições. Mas coloque uma coisa na tua cabeça: toda vez que você definir Deus dentro de você, você construiu um ídolo. Porque a criatura não pode definir o Criador. Toda vez que você chegar a uma conclusão, cara, já sei, Deus é o seguinte, isso, ele é assim, ele é assado, ponto. Não, isso são intuições que você pode ter a respeito de Deus. Porque a hora que você fechar, você colocou limite naquilo que é eterno. E naquilo que é eterno, não se coloca limites. Ou seja, eu e você precisamos trilhar a nossa vida cristã sem essa obsessão de saber tudo a respeito de Deus, porque jamais saberemos. Jamais nós vamos desvendar todo o mistério de Deus, jamais. A gente pode passar a vida no desafio de entender, e ao fazer isso seremos surpreendidos, ao fazer isso ficaremos encantados, ao fazer isso nós seremos surpreendidos pelo amor e pela graça de Deus,
Mas e as nossas dúvidas? Fique em paz com elas. E sei que para você que inclusive está chegando na Bethesda, ouvir uma frase dessa é chocante, igual um pastor falando de dúvidas, dizendo para ficar em paz com elas. Sim, fique muito em paz com as suas dúvidas. E tenha uma certeza sobre Deus, que ela é a suficiente, que Deus é amor, ponto. Eu posso ter muitas dúvidas a respeito de Deus, mas eu tenho uma certeza que eu guardo no meu coração de uma maneira sagrada. Deus é amor. Deus é bom e a sua bondade e o seu amor conspiram em meu favor e isso basta. E vira e mexe eu sou surpreendido por essa bondade. Porque quando eu mudo o meu tipo de relacionamento com Deus para um relacionamento que eu não preciso mais entendê-lo em sua integralidade, onde eu não preciso mais ter todas as respostas, quando eu posso inclusive me revoltar, ficar entristecido com a morte de alguém que eu amo, naquele momento da morte, naquele momento da tristeza, Ele passa, Ele sopra uma coragem, Ele sopra amor, Ele sopra paz, Ele sopra leveza. Ei, como que você explica isso? Isso eu não explico, isso eu desfruto. Para que eu vou querer explicar a beleza? Para que eu vou querer explicar a leveza? Essas coisas eu não tenho por que explicar, essas coisas eu vivo. Eu desfruto, eu aproveito, eu construo a minha vida a partir disso. Mas eu não consigo entender o amor de Deus por mim. Eu já desisti de entender, eu desfruto. Eu não tenho mais por que ficar passando a vida inteira tentando entender porque Ele me ama. Eu decidi que eu vou me lançar nos braços dEle e responder e moldar a minha vida em resposta a esse amor. Agora, como que eu explico? Eu não explico. Eu não tenho como te explicar. E a graça de Jesus, como que você explica? Eu não explico. Eu não explico. Eu vivo. Eu vivo, inclusive tento repeti-la. Porque Ele me aceitou e foi de graça, a despeito dos meus erros e dos meus pecados. O que é que eu tenho que fazer? Atualizar isso. Tratar as pessoas com a mesma graça, a despeito daquilo que elas fizeram. Eu não sou juiz, eu sou uma pessoa que foi alcançada pela graça. É minha responsabilidade, o meu privilégio ser o quê? Portador, disseminador dessa mesma graça e desse mesmo amor. E as explicações? Eu deixo para você, se você tiver a fim de explicar. Eu prefiro viver. Eu prefiro aproveitar. Eu prefiro construir uma vida significativa sem perder muito tempo tentando explicar e entender todas as coisas. Eu gosto de uma frase um pensamento do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar. Não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Talvez ele falou essa frase pensando nos fariseus na época de Jesus, porque quando Jesus chegou com ideias novas, o que eles falaram para Jesus? Ei, o que é isso, meu? Isso aí está muito novo, isso aí está muito diferente. E Jesus era o quê? A surpresa. Mas quem sabe tudo não lida bem com surpresa. Quem já sabe tudo não sabe lidar bem com assombro. O assombro se torna susto. Por quê? Porque a vida já está definida. Tudo que eu tinha para aprender já está aqui. Na boa, isso não é saber tudo. Isso é uma pobreza de espírito. Isso é se apequenar diante de tantas possibilidades que a vida tem para nos oferecer. Então não se trata de venerar a dúvida, se trata de admitir que Deus está muito além daquilo que nós podemos compreender. Que nós entendemos que Ele é amor, nos lançamos nesse amor e vivemos tentando responder a esse amor. Mas o Moisés não consegue se acalmar. Ele ainda precisa de mais algumas provas. E ele pede: Senhor, deixa eu ver a tua glória. E Deus diz para ele: olha, eu vou farei passar minha bondade diante de ti. Pronunciarei o nome, o Eterno, bem na sua frente. Mas você não poderá ver o meu rosto. Ninguém pode me ver e continuar vivo. Quando a minha glória passar, porei a mão na fenda da rocha e eu cobrirei com a mão até que eu termine de passar. Então tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas não verá o meu rosto. Não é que a gente não consegue entender Deus. Eu mal consigo entender essa cena. Você consegue? Porque tem a mão de Deus. Você consegue entender como é a mão de Deus? Porque Deus está dizendo: não, eu vou pôr a mão para você não ver, e aí quando eu passar, eu vou pôr a outra mão e depois eu tiro a mão. Ué, mas Deus tem mão, como é que é essa mão?
Então a gente fica tentando entender algumas coisas, sendo que a gente mal consegue interpretar essa cena. E Deus diz: você só vai ver as minhas costas. E essa é a palavra que eu quero que você guarde aqui hoje à noite. Os rabinos da antiguidade argumentavam que costas, que a palavra costas, quando Deus diz você vai ver somente as minhas costas, é um eufemismo que Deus está dizendo para Moisés assim: é onde eu acabei de estar. O que é costas? É onde eu acabei de estar. É como se Deus dissesse assim: Moisés, o máximo que você pode viver e não morrer é você estar onde eu acabei de estar. O máximo que você suportaria, e isso já é lindo e maravilhoso demais, é você me ver onde eu acabei de estar. É viver com relances, é viver com cenas na nossa vida e entendendo que aquelas cenas são sagradas, que aquelas cenas são divinas. Sabe o que é no meio de uma sociedade com tanto ódio como a nossa, pessoas espalhando bondade e abraço. É onde ele acabou de estar, porque a bondade e o amor provém de Deus. Então eu estava vivendo um mundo exatamente frio, eu estava numa família totalmente indiferente uns com os outros, e todo mundo se mexeu, ou alguém se mexeu, alguém anunciou a libertação e essa família se reinventou, e hoje é o amor que cuida dela, pois ali onde Deus acabou de estar, é ali que nós estamos. O que é isso? Isso é surpreendente. Porque Ele passa, e o que é que fica? Fica a bondade e o amor de Deus disponível a todos nós. E os questionamentos continuarão? Claro. Precisamos de doutrina e teologia? Repito que sim, claro. Doutrinas e teologias e ideias que são, e o Rob Bell que diz isso, elas têm que ser como molas de uma cama elástica que nós pulamos e elas nos aproximam de Deus. Mas a teologia é apenas uma mola, ela não é o destino final. Nós saltamos nas nossas doutrinas. E a doutrina está me levando para um pouco mais perto? Tá, então legal, então continua. Mas ela está te afastando das pessoas e te afastando de você mesmo, então sai dessa cama elástica e arruma outra. Porque as molas que te lançam, elas precisam ser as molas do amor, da compaixão, da bondade, da empatia, das bem-aventuranças ditas por Jesus. No direito tem o benefício da dúvida, né? Aqui também. O benefício da dúvida é o que nos dá a possibilidade do assombro. Quem tem certeza já sabe o que vai acontecer, logo não tem surpresa. Quando a gente tem certeza de tudo, não tem surpresa. Por quê? Porque a gente já sabe. A dúvida é exatamente, olha, tem coisa aí que eu ainda não sei. Existe algo para além daquilo que eu aprendi. Sim, que bom. Que bom. Em relação a Deus, ter esse sentimento é maravilhoso. Poxa, então tem coisas que eu ainda não sei. Não, que bom. Então nós temos conversa para amanhã. Então semana que vem pode ter surpresa. Então no final do ano nós podemos ser surpreendidos por Deus exatamente porque nós não sabemos tudo. É exatamente porque eu assumo as minhas limitações, eu abraço o benefício da dúvida e eu posso vir e mexe e ser surpreendido por Ele. Então dá para viver com essas dúvidas? Dá. Coloca o amor e você vai viver em paz. Lembra que Ele é amor e você vai viver em paz com as outras questões não respondidas dentro do teu coração. É muito bom quando a gente entende que Deus não está preso nas nossas paredes, nem nas nossas doutrinas, nem nas nossas fracas ideias a respeito dEle. Está por aí, nas ruas, nas esquinas. Deus está por aí, talvez, no coração da tua filhinha que toda noite te chama para brincar e você não brinca, porque você precisa ver as mesmas notícias de ontem. E naquela brincadeira de boneca na sala da tua casa, você poderia ser surpreendido por Deus, mas você quer saber de novo o que o Lula, o Temer, a Dilma e o Aécio fizeram.
Porque nós não temos mais tempo para ser surpreendidos por Deus, essa é a verdade. Porque nós estamos ocupados demais com as nossas coisas urgentes, e quando nos ocupamos demais das coisas urgentes, nos faltam tempo para as coisas importantes. E aí cabe um check-up espiritual, uma introspecção, uma autocrítica de falar: é verdade. Por que não sou surpreendido por Deus? Porque pouco de Deus há na minha semana. E quando há, é muito mais por discussões doutrinárias do que pela experiência, segundo as palavras de Jesus, que vem não dos livros doutrinários, mas vem da simplicidade do coração das crianças. Porque não somos surpreendidos por Deus, porque a gente sai logo do almoço de domingo com a nossa família, porque a gente precisa urgentemente assistir algum jogo que vai acontecer esse domingo, e o outro domingo também, e o outro também, e o outro também. Porque nós perdemos o lado bonito das crianças, de perceber Deus nas coisas simples da vida. E Deus está passando, Deus está. As surpresas estão por aí. A questão não é que Deus não surpreende, a questão é que o meu foco não é Deus, então as surpresas ficam pelo caminho. Então seria mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim: ô Moisés, João, Maria, Luciana, Vili, pare de ficar tentando me definir, pare de ficar tentando entender tudo. E provem, experimentem. Coloca na boca para você sentir o gosto do que é viver comigo de verdade. E Deus caminha com esse povo durante um longo período no deserto. E o povo perdeu muitas surpresas, muitos assombros. Por quê? Porque precisavam de uma lógica matemática para entender quem Deus é. Repito, tem a experiência das 10 pragas, tem o mar vermelho, tem a água saindo da rocha, tem o maná, tem experiência, não falta. Porque a questão então não é a experiência, a questão é o meu coração. A questão não é o que Deus está fazendo, a questão é o que eu estou fazendo com aquilo que Deus está fazendo. O que é que eu estou absorvendo daquilo que Deus está fazendo? O que é que eu estou aproveitando daquilo que Deus está me dando? Ou seja, meu convite para você nessa última noite desse mês é você pensar um pouquinho, na verdade, o que na tua vida é importante e o que na tua vida é urgente. Eu falei durante 30 minutos simplesmente para você pensar o seguinte: como é que é a tua agenda? Porque a tua agenda vai definir muito do teu relacionamento com Deus. Quais são as suas prioridades? Porque as suas prioridades vão determinar se você terá experiências com Deus ou se Deus vai ser sempre um ser que você está tentando entender porque nunca ninguém conseguiu te explicar. A gente precisa definir que tipo de espiritualidade que nós queremos. Nós vivemos desertos e vivemos dificuldades. E Deus quer atravessar com a gente? Quer. Mas que tipo de relacionamento que nós queremos com Deus na travessia? Ou seja, quais são as suas prioridades? Quais são as suas sedes? A gente tem o hábito de, no final de ano, começo de ano, fazer aquelas 1000 listas de propósitos, de metas. Eu acho que final de ano e começo do ano é muito pouco. A gente tinha que fazer essas listas todo mês. Até porque a gente não cumpre nenhuma delas, então a gente tinha que refazer. Exatamente olhando o seguinte: cara, quais são as minhas prioridades? Mas tem um exercício mais sério, antes de projetar o meu próximo mês, sabe qual é? Pega a sua agenda, o seu tablet, o teu telefone, sei lá onde é que você organiza a tua agenda, e dá uma olhada como é que você viveu o mês de março. Dá uma olhada como é que foi a sua divisão de tempo. Eu não estou falando para você, não, já organiza abril. Não, isso aí organizar, isso aí cabe aqui. Como diz o outro, papel aceita qualquer coisa, tablet também.
A gente precisa às vezes parar, não é assim como é que eu vou viver, né? Olhar e falar, escuta, peraí, eu fiz 1000 propósitos para 2018, passados 3 meses inteiros, como é que eu vivi esses 3 meses? Será que eu estava preso? Será que eu estava oprimido? Será que eu estava mal? E diversas coisas, pessoas, a comunidade, elas me libertaram daquele Egito em que eu vivia. Alguns mares se abriram diante de mim, algumas provisões caíram na minha casa, e eu estou aqui agora reclamando porque eu não consigo ter uma experiência com Deus. Às vezes a gente precisa voltar um pouquinho a fita para entender. Não, elas estão acontecendo. Deus tem movimentos de Deus, inclusive, especialmente através das pessoas na minha vida. Eu é que não estou com as minhas prioridades de um jeito certo, a minha agenda que está toda desregulada, e aí aquilo que deveria ser sagrado no meu coração passa desapercebido. Então fica o desafio. Como é que está a tua agenda? E reavalie as suas prioridades. Caso você descubra que você está gastando todo o seu tempo com as coisas que você considera importantes, mas na verdade elas só são urgentes. Enquanto que as coisas importantes estão ficando pelo caminho. E ao deixar essas coisas importantes pelo caminho, as surpresas que poderíamos ter vivido com Deus, elas também vão ficando por aí. E aí no final do ano, o que é que nós temos? Lamentações e reclamações de mais um ano que não valeu a pena na nossa vida. Mas a gente pode alterar. Porque todo dia é um dia de recomeço para quem anda com Deus. Todo dia é dia de iniciar uma nova história. O livro da nossa vida não está pronto e hoje pode ser o início de um outro capítulo que você vai escrever. E entendo e falo isso muitas vezes, que no reino de Deus, na minha percepção, reconhecer fraquezas é uma virtude. Reconhecer que eu estou trilhando o meu caminho de uma maneira errada é uma virtude. Como assim? Porque é só hora que eu reconheço que eu estou errado, que eu consigo mudar e começar a viver de uma maneira correta. Ou seja, no reino de Deus, ele é paradoxal, ele é o contrário. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu admito que eu não tenho condições, aí as condições começaram a aparecer, porque eu coloquei as desculpas no chão. Ou seja, nós precisamos mudar algumas lógicas, mudar alguns dogmas, algumas doutrinas, parar de ficar repetindo frases simplesmente, porque o fulano há 500 anos falou isso, serviu para a época dele, talvez não sirva mais para a nossa. A nossa vida, nós somos vivos, Deus é vivo, dinâmico, atuante. Se nós temos e queremos ter sempre uma espiritualidade viva, nós temos que ter coragem de ir vendo como é que nós estamos vivendo, porque o que é a minha espiritualidade é aquilo que eu estou fazendo. É a maneira como eu estou vivendo. Para que o nosso relacionamento com Deus, inclusive, seja muito mais leve, para a gente não ter que ficar toda hora, Deus, e agora dá para fazer isso? Deus, e agora dá para o Senhor abrir o mar? Deus, e agora dá para fechar o mar? Deus, e agora dá para fazer aquilo? Não, é melhor quando a gente conseguir ter um relacionamento com Deus, onde a gente não precisa mais ficar pedindo, falando e reclamando. O que é que a gente faz? A gente vive. A nossa fé faz parte do nosso dia a dia. As minhas atitudes são banhadas, são lavadas por aquilo que eu acredito. Bom, quem vive assim, vira e mexe, é surpreendido por Deus. Aonde? Na Bethesda, no carro, em casa, nos hospitais, nos leitos terminais, nas esquinas da vida, porque Deus não pode ser limitado por parede alguma, ou nas palavras de Jesus, Ele é vento e sopra onde quer. O que eu e você precisamos de sensibilidade para perceber o vento, porque às vezes ele pode ser forte, mas às vezes, como foi para Elias, foi como uma brisa suave. Passou o furacão, passou o terremoto, Deus não estava neles. Onde é que Deus estava? Numa brisa suave. Deus está em brisas suaves no nosso dia a dia, passando por nós. O que eu e você precisamos? De sensibilidade para perceber. Ao perceber, sermos surpreendidos por Ele. Ao sermos surpreendidos por Ele, mudamos a nossa maneira de viver e a nossa maneira de estar. E aí as pessoas que vão viver com a gente vão olhar as nossas boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.